paz do Senhor Jesus, muito boa tarde para você que está presente conosco nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e você está conosco aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde nós estamos tratando de tudo aquilo que é relevante para a obra missionária, nos alegrando com aquilo que Deus tem feito tanto no Brasil quanto nas nações ao redor do nosso país. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série, falando ainda sobre as estruturas da nossa denominação. Para você que está conosco, alguns programas você já deve ter visto, que nós estamos nestas semanas temáticas falando sobre o nosso CFM Alpha, o nosso Centro de Formação Missionária. Já tivemos alguns programas edificantes falando sobre isso. Nós já falamos um pouco sobre a essência do CFM Alpha, sua missão, o seu propósito. Tivemos um período maravilhoso, abençoado, de uma entrevista produtiva com o nosso presidente, o nosso querido pastor Emerson Costa, juntamente com o nosso vice-presidente, o pastor Ronaldo Rampazzo. E hoje nós vamos dar continuidade a este tema, tendo um momento produtivo, irmãos, de aprendizado e troca de experiências com este, que é um casal querido, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter aqui presente neste programa de hoje dois convidados especiais que vão falar um pouquinho sobre a importância do treinamento missionário de um ponto de vista talvez um pouco mais próximo, talvez da sua realidade que estará conosco como candidato ao treinamento missionário, ou para você, querido amigo pastor, líder, mobilizador de missões, que quer entender um pouquinho desta ótica da obra missionária, da formação missionária no caráter de um aluno, de um ex-aluno do treinamento missionário. Nós vamos ter esse momento maravilhoso nesta tarde com este casal abençoado que já está conectado com a gente, mas antes de chamá-los aqui, eu quero lhe convidar a estar fechando os seus olhos para estarmos iniciando este nosso programa com o nosso momento de oração nesta tarde. Então, feche os seus olhos aonde você está, se você puder, e eu tenho certeza que este programa será edificante para a sua vida. Então esteja conosco em nome de Jesus neste momento de oração. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque nesta tarde estamos reunidos, Senhor Deus maravilhoso, para estarmos aprendendo mais de Ti, Pai. Louvando o Teu nome, Senhor Deus, por meio do testemunho edificante dos nossos irmãos que estarão aqui conosco juntos. Pai amado, Senhor, nós te clamamos para que o Senhor, Senhor amado, conduza este nosso momento de conversa, de aprendizado, de troca de experiências, Pai Santo, e que as pessoas, Senhor Deus, que estão nos assistindo nesta tarde maravilhosa, Deus querido, que eles possam estar sendo impactados, motivados, encorajados através da vida dos meus irmãos que aqui estarão falando, Pai. Espírito Santo, nós te damos, Senhor Deus, total liberdade para ministrar, Pai amado, aos corações daqueles que ouvirão estas mensagens, que ouvirão esses testemunhos, Pai amado, maravilhosos para a nossa vida. Deus querido, colocamos diante da Tua presença este programa, este dia maravilhoso, esta tarde, e a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. É isso que te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos dando continuidade a nossa série temática, falando um pouco mais sobre a estrutura da nossa organização Missão Desafio. Este que é o órgão oficial de missão da nossa denominação. E dentro da Missão Desafio, nós estamos iniciando falando deste que é o coração da obra missionária. O nosso Centro de Formação Missionária Alpha, o CFM Alpha, como temos visto nos últimos programas. E hoje, no programa desta tarde, estaremos trazendo aqui para estar reunidos conosco aqui um bate-papo bem legal durante esta próxima hora. Estaremos compartilhando um pouco sobre a rotina do treinamento missionário, sobre as experiências do treinamento missionário com este que é um casal muito querido, em nome do Senhor Jesus. Eles já estão conectados conosco. Eu quero convidá-los aqui a estarem aparecendo, nosso querido irmão Márcio e a nossa querida irmã Ariela. Estão conectados aí conosco. Em nome do Senhor Jesus, graça e paz, Márcio, graça e paz, Ariela. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa, no Missão Desafio em Ação. Muito boa tarde. Boa tarde, Pai Senhor Vitor. Amém. Uma alegria poder estar aqui e já agradecer o convite. Para nós, esse tempo é maravilhoso. Amém. Antes da gente começar, gente, o nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência,
né, que está aí vendo vocês. Então, queria que vocês dissessem, Márcio e Ariela, de onde vocês são, falar um pouquinho da história de vocês, para a gente começar aí esse momento, para que vocês se apresentem e que a nossa audiência possa estar conhecendo vocês um pouquinho melhor. Bom, eu sou o Márcio, né? Sou lá da Baixada Santista, da cidade de São Vicente, da igreja do Jockey Club, um bairro que fica ali em São Vicente chamado Jockey Club, né? E eu fui alcançado, né, num projeto missionário, um projeto missionário que aconteceu justamente na igreja a qual eu cresci, né? A minha família não era uma família cristã, né, evangélica, né? Então, através desse projeto missionário, eu comecei desde pequeno a ir para a igreja, frequentando, e aí chegou um momento que eu me converti, batizei, e graças a Deus estou aqui hoje. Que bênção. Pastor, o seu pastor é o pastor José Raimundo, né, Márcio? Pastor José Raimundo. Bênção. Deus o abençoe. Pastor José Raimundo, um abraço para o Senhor e para toda a nossa amada igreja aí no Jockey Club, aí na Baixada, né? Ariela, fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Ariela, eu sou do interior de São Paulo. Interior. Da região do Vale do Paraíba. Que bênção. Minha igreja Base para Cristo de Guaratinguetá, pastor Gonçalo Silva, e na região da Superintendência, pastor Samuel Suana. Amém. E eu nasci num lar cristão. Meus pais eram cristãos, são cristãos, então já cresci nesse ambiente, assim, pode dizer. Foi assim, histórias diferentes, né, desde o nascimento. Muito bom, que bênção. Um abraço aí para o nosso querido pastor Samuel Suana, nosso querido pastor Gonçalo e todos os irmãos aí da nossa igreja aí em Guaratinguetá. Gente, o Márcio e a Ariela estão aqui conosco nessa tarde, né, para trazer para a gente um pouquinho de como foi a experiência deles enquanto alunos do CFM Alpha. Tanto o Márcio quanto a Ariela foram alunos do nosso Centro de Formação Missionária. Tive o privilégio de estar ali com eles, aprendendo com eles, passando um pouquinho aí do conhecimento. Foram meses preciosos aí vivendo com esses dois tesouros do Senhor. E eu quero começar, gente, o nosso programa justamente falando com cada um de vocês sobre como é que foi a experiência de vocês para terem contato com o CFM Alpha, né? Como é que vocês tiveram a convicção de que, poxa, a jornada missionária é aquilo que eu quero para a minha vida? Como é que surgiu esse chamado no coração de vocês? E como as circunstâncias aconteceram para vocês irem parar lá dentro do treinamento missionário da nossa denominação? Bom, o meu processo ele foi um pouco longo, né? Na verdade, a minha igreja ela sempre foi envolvida com missões, né? Então, eu cresci já nesse ambiente, né, de ouvir sobre missões, participar de simpósios e tal, mas de conferências, tinha conferências na igreja também, conferência missionária. Então, eu cresci nesse ambiente missionário, mas só ouvia, nunca me interessava no sentido de, eu vou para o treinamento, né? Então, foi assim. Aí, a partir de 2015, mais ou menos, foi quando houve um despertar no meu coração, né? Então, o processo ele foi de 2015 até agora, né? E aí, em 2020, foi quando eu me decidi mesmo, vou para o treinamento, né? Conversei com o meu pastor, o pastor José Raimundo, ele também entendeu, é isso mesmo, a gente tem visto isso também, o seu envolvimento, porque antes já estava começando a fazer algumas viagens de curto prazo, né, para alguns locais, né? A Missão Desafio tem algumas viagens de curto prazo também, alguns missionários da Missão Desafio fazem isso também, né? Então fui começando a fazer, né? E aí foi quando senti no coração, o pastor também entendeu, a igreja entendeu, e aí em 2021 eu ingressei no CFM Alpha, né? Muito bom. E Ariela, como é que foi a sua jornada para você fazer parte também desse processo de treinamento? Foi mais ou menos parecido ou foi diferente? Mais ou menos. Diferente, acho que diferente. Bom, na minha região também havia um conhecimento sobre missões, inclusive o pastor Marcos Roberto, que atualmente está no campo da Itália, ele é de Guaratinguetá, então sempre se ouvi. Então, ele sempre a gente ouviu falar sobre missões, né? Tanto que eu cresci com eles, foram meus professores de escola dominical. Mas eu nunca tinha entendido isso algo como para minha vida. Os anos foi passando, continuei meus estudos, fui para a faculdade em 2014, eu já tinha meu coração voltado para isso. Eu sabia que eu estava na faculdade, mas eu sabia que em algum momento Deus iria me chamar para a obra missionária. Mas como eu não entendia o tempo, ainda não tinha essa clareza, eu continuei.
Então, terminei meus estudos, me formei e chegou em 2019, eu entendi com uma forma muito mais clara da parte de Deus que tinha chegado o momento e eu entendi, eu preciso me preparar. Foi a primeira coisa que eu falei pro meu pastor, eu preciso me preparar. E ele fez, não, amém, vamos estar orando e houve esse direcionamento por parte do meu pastor de buscar um treinamento missionário, que no caso CFM Alpha. E foi tudo muito rápido quando, vamos dizer assim, essa expressão virou a chavinha, né? esse processo foi muito rápido de preparo, de fazer a inscrição para o CFM Alpha, contando o apoio da minha família, da minha igreja que me enviou. E só que antes, só deixar claro que nós fomos de períodos diferentes, né? Uhum. Eu fui do ano de 2020 e ele de 2021. Mas foi basicamente isso. É muito legal perceber, né? Vocês falando assim, talvez se você que está em casa possa pensar, ué, mas eles são de anos diferentes e agora são um casal aqui diante da gente. Como é que funciona isso, né? E aí fica até uma leve anedota que algumas pessoas falam, o CFM Alpha dá casamento? Dá casamento, irmão. O CFM Alpha dá casamento, né? Nós tivemos aí casais que foram formados, graças a Deus, aí de anos diferentes, né, que Deus vai unindo essas histórias e essas trajetórias. Foi assim comigo também, eu tive o privilégio de conhecer a minha esposa, né, a missionária Gessiana, também dentro do treinamento missionário. Nós temos uma história nesse sentido, né, dentro da temática do treinamento não são permitidos relacionamentos de nenhum tipo, mas nós entendemos que o nosso Senhor, ele une esses propósitos e essas trajetórias, como foi na vida do Márcio e da Ariela, né. Nós temos também alguns amigos queridos aí, o Eduardo e a Larissa, que também foram companheiros de turma, que depois do treinamento missionário, o Senhor permitiu que nascesse essa centelha do amor pela obra e que, consequentemente, culminou no amor entre os dois, a união de propósitos, e graças a Deus, né, Deus tem abençoado aí o surgimento de novas famílias para o campo missionário, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vocês são uma bênção em nome de Jesus, a gente tem o privilégio de ter vocês aí como uma família, né, de missionários para a honra e glória do Senhor. E, gente, falando um pouquinho disso, né, desse processo de formação, de toda essa temática que envolve isso, a Ariela veio primeiro do que o Márcio, né, 2020 e 2021. Dentro do treinamento, Ariela e Márcio, essa pergunta para vocês, o que é que vocês acham que foi, talvez, a experiência mais marcante? Como é que vocês veem? Como foi o processo de treinamento de cada um de vocês? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês viram, né, o processo de treinamento nessa ótica de aluno mesmo. Como é que foi para vocês? Bom, meu treinamento foi em 2020, o ano conhecido como o ano da pandemia. Então, nós entramos nesse processo de treinamento, a pandemia ainda não tinha estourado. Ela foi estourar assim mesmo, nós já estávamos nesse processo interno lá em Araçariguama. E, para mim, isso foi... Quando eu saí e eu vi todo mundo usando máscara, numa rotina diferente, eu pensei, meu Deus, como as coisas mudaram em tão pouco tempo, né? E por conta da pandemia, o nosso prático, todo o nosso treinamento, ele foi adaptado de uma certa forma. Mas eu creio que em tudo isso teve a mão de Deus, sabe? De termos um treinamento necessário de acordo com as necessidades que nós iríamos viver, né? Então, o nosso prático ele foi interno, foi dentro da base de Araçariguama. Foi feita uma simulação de Burkina Faso, do vilarejo. 2 missionários estiveram lá, o missionário Josinaldo, o missionário Albert, representando a tribo, né? O chefe da tribo e o filho do chefe. E nós pudemos ter essa vivência de estar em uma outra cultura. E nós tivemos aulas do idioma francês, aprender um pouco da cultura lá de Burkina Faso, a alimentação. Então, viver um pouco esse choque de você querer se comunicar e não conseguir, e de você descobrir coisas da cultura que só com o tempo a gente vai descobrindo. Então, assim, apesar de ser uma simulação, foi muito real. O sentimento, ele é muito real. Apesar de ser tudo, entre aspas, uma simulação, algo assim. Mas o sentimento que é gerado em nós, ele é muito verdadeiro. Então, isso é algo que marcou muito a minha vida. Amém. E aí, Márcio, como é que foi para você? Para mim foi uma bênção, assim, porque muitas vezes a gente vai para conferências, simpósios, participa de cultos missionários, né? A gente ouve sobre missões e se emociona, né? Nossa, que coisa, eu quero estar lá também, quero contribuir, quero ajudar. E no CFM Alpha me trouxe um momento assim que
responsabilidade, sabe? É um momento que eu parei para pensar, eu falei, nossa, que responsabilidade que nós, como crente no Senhor, nós temos de transmitir o evangelho para as pessoas que estão neste mundo, que estão sem direção. As pessoas estão perdidas, assim como nós estávamos, né? Verdade. E o evangelho nos trouxe essa clareza a respeito do Deus verdadeiro, a respeito de Jesus. Então, teve um momento, eu acho que isso foi marcante para mim, essa responsabilidade que nós, como igreja, nós temos de transmitir o evangelho, né? Dentro do treinamento, tira aquele emocionalismo, né? Aquela ideia toda emocional que nós temos, nossa, eu vou para o treinamento. Lá traz um choque de realidade para nós, né? Assim, no sentido de que, ó, o que vocês estão fazendo, ó, a responsabilidade que vocês têm. Porque as matérias por si só, e Deus vai tratando isso, né? As matérias e Deus vai tratando. Porque as matérias vão mostrando, abrindo nossa mente, assim, uma clareza do que nós estamos nos envolvendo, né? Não é simplesmente sair do nosso contexto e vamos lá levar alguma coisa. Não, você vai lá e vai tentar abrir os olhos daquela pessoa que está cega. Sim. Então, eu acho que isso trouxe essa clareza assim, do que é que eu estou fazendo, do que é o que eu vou fazer. Foi muito bom para mim, né? Foi muito bom. Verdade. Eu costumo dizer que o treinamento missionário é como se fosse um espelho gigante ao qual você se vê. Um espelho que o próprio Senhor coloca, em que nós vemos como nós somos pequenos diante da grandeza de Deus e como nós dependemos dele para realizar qualquer obra, que não é a nossa força, a nossa capacidade, as nossas limitações ou qualidades, que vai fazer disso um degrau ou uma ajuda para que Deus alcance um povo, mas pelo contrário, é a misericórdia, a graça de Deus, que é só por ele mesmo, para a gente poder conseguir levar a mensagem do evangelho para um outro povo, uma outra tribo. Amém. Que bênção, gente. Posso comentar só uma... Pode, à vontade. Uma experiência dessa responsabilidade, né? Como a Mariela falou, a turma dela fez o Buguro lá, né? Como se fosse uma aldeia, né? De Burkina Faso, né? E na nossa turma a gente teve também essa experiência de estar fazendo um prático lá. E, nossa, no último dia, né, do nosso prático lá, o Albert estava fazendo como se fosse o filho do chefe da tribo, né, e o Albert não falava português com a gente, só falava francês, né, é um desafio muito grande. E aí chegou um momento que, no final, assim, ele acaba reconhecendo Jesus como Senhor, né, só que como ele está dentro de uma tribo muçulmana, chegou um momento que ele falou pra gente, tudo bem, vocês vieram aqui, pregaram para mim, né, eu aceitei Jesus, reconheci ele, mas vocês vão embora e eu vou ficar aqui. O que eu vou fazer? A minha tribo vai me expulsar daqui. O que eu vou fazer? Então, aquilo dali, quando eu ouvi aquilo, por isso que eu estou falando da responsabilidade, né? Que eu falei, nossa, olha só o que está na nossa mão, né? Não é algo que a gente está vindo aqui, né? Vamos pregar, vamos falar, vamos dar alguma coisa, né? Não é só isso, né? É muito mais, né? Sim. É muito mais do que isso. Então, essa responsabilidade que a gente está carregando, né? Amém. Gente, é interessante vocês falarem dessa ótica, né? Porque, assim, muitas pessoas aí fora, talvez você que está em casa nos assistindo, você tem essa dúvida também. Mas eu tenho uma chama por missões, eu tenho um queimar, né, no coração por missões. Tem muita gente que tem essa ideia da emoção, né? De que, quando eu vou na conferência missionária, eu choro, né? Eu me derramo ali, e aí toca aquele louvor da Fernanda Brum, eu vou, e aí todo mundo canta e diz eu vou. E, na verdade, a obra missionária, né? Como você citou, Márcio, como você citou também, Ariela, ela é muito pé no chão, né? Em muitas situações, você está muito convicto da realidade a qual você está indo, né? Como o Márcio bem citou, existe uma responsabilidade muito grande na ida, né, ao campo missionário. Você não faz missão somente com a emoção, não é aquele sonho, né, utópico ali de você dizer, eu vou ganhar o mundo e vou ser o novo Billy Graham. Amém, se Deus tiver isso na sua vida, mas é muito esforço, é muito trabalho, né, muita seriedade lá dentro que a gente aprende. Então, queridos, é muito bom essa troca de experiência de vocês, porque talvez você que está nos assistindo, você tenha essa visão, talvez um tanto quanto mágica, né, do campo missionário, e é interessante a gente deixar isso claro, que no treinamento missionário você tem um período com Deus para estar amadurecendo essa tua visão, para estar aprendendo que missões se faz com certeza, com muita lágrima, com muito choro, com muita oração, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, mas também necessita-se de um trabalho, de uma preparação
de um esforço muito grande estudando uma cultura, estudando um povo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso segundo bloco. Então não sai daí, tá? Fica aí com a gente, já já a gente volta, em nome de Jesus, com mais um tempo precioso de bate-papo com os nossos missionários Márcio e Ariela. Não sai daí, já já a gente volta. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta aqui nesta tarde maravilhosa de terça-feira, que eu sou o missionário Vitor Soares e se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde sempre estamos falando de notícias relevantes para a obra missionária, tanto dentro quanto fora do Brasil.
hoje dando seguimento à nossa série aqui de entrevistas, de materiais sobre a nossa missão Desafio e seus diversos órgãos. Nós estamos essas semanas falando do CFM Alpha, nosso centro de formação missionária da nossa denominação, onde nós formamos e capacitamos obreiros, futuros missionários que vão servir a Deus nas mais diversas nações, tanto dentro, né, do Brasil e outras culturas, quanto fora aí aonde o Senhor direcionar. Nós tivemos já programas abençoados com a presença do nosso querido pastor Emerson Costa, nosso presidente da Missão Desafio. Tivemos também a participação do nosso vice-presidente, o nosso querido pastor Ronaldo Rampazzo. E hoje, dando continuidade a essa sequência de programas tão riquíssimos, nós estamos aqui com esse casal de missionários, o Márcio e a Ariela, que estão nos dando a honra aí dessa presença nessa tarde. A gente está falando um pouquinho sobre o processo de treinamento missionário, sobre como foi na vida de cada um deles passar por este processo. Tá? E ainda nesse tema, pessoal, Márcio e Ariela, eu queria perguntar para vocês o seguinte. A gente mencionou no primeiro bloco do nosso programa que o processo de treinamento missionário ele envolve bastante seriedade, né? E como vocês fizeram parte de anos diferentes, vocês passaram por processos diferentes cada um, né? Vocês são pessoas diferentes, personalidades diferentes, são desafios que Deus proporciona a cada um de forma única. Então eu queria saber de vocês assim, qual foi, na visão de vocês, os maiores desafios pessoais que vocês enfrentaram dentro dos treinamentos de vocês e quais são, né, quais são, na opinião de vocês, as maiores ferramentas e os maiores aprendizados que vocês tiraram para a vida desse processo de treinamento. A gente queria conhecer um pouquinho mais sobre isso. Sim, para mim, foi no prático, eu tentar comunicar com as pessoas, né, no caso, o missionário Albert e o Josinaldo, representando o povo de Burkina Faso, e eu não consegui, e a cabeça dá um nó. Isso chegava a ser frustrante, porque, meu Deus, eu preciso e eu não conseguia falar, e assim, para coisas básicas, como comprar um alimento. Agora, não apenas uma coisa do dia a dia, que é comprar um alimento ou pedir uma informação, mas principalmente você comunicar a mensagem do evangelho, sabe? Essa necessidade de você dominar o idioma e não ter esse domínio, para mim, foi um desafio. Só para deixar claro, quando você fala comunicar, Ariela, você está falando da parte linguística, né? Que lá vocês comunicavam em outra língua, não é isso? Isso, o idioma de lá... O vilarejo, ele tem o seu dialeto, né? Mas o idioma de Burkina Faso também é o francês, com um idioma base. Muito bom. Interessante. E assim, dentro dessa temática, né, que você está mencionando do desafio da comunicação, eu acho interessante a gente trazer essa ótica, porque assim, hoje em dia, né, muitas pessoas têm essa ideia de que eu coloco uma mochila nas costas, vou para outro país e o Espírito Santo vai tocar e vai ser tudo uma bênção e vai ser tudo legal. E é bom, né, esse relato, porque é algo que realmente impacta, né? Acho que nesse tempo de treinamento você sentiu esse choque, né? Caramba, tem outros pormenores também, como alimentação, porque é uma alimentação diferente, né? Mas eu creio assim, que, de modo geral, os desafios eles vão existir, não só no treinamento, mas também no campo missionário. E desafios estão para serem supridos, né? Superados. Então, temos que estar com o coração disponível para passar por todo o processo necessário. Muito bom. E aí, Márcio, no seu ano, qual foi, assim, talvez na tua visão pessoalmente, o maior desafio que você enfrentou dentro da rotina do treinamento, seja em conteúdo, seja em experiências mesmo, né? E qual foi o aprendizado assim, que você tirou desse tempo e disse assim, poxa, para minha vida, isso aqui é o que eu vou levar, que Deus realmente tratou, assim, que eu levo para o resto da minha vida? Eu acho que foi no prático também, né? O nosso prático a gente fez no Paraguai. E aí eu fui como líder, né, da equipe lá. Então eu acho que foi um desafio, né, ser o líder, né? Porque qualquer coisa que eu for fazer errado ali, a equipe toda, né, tá envolvida, né? Verdade. Então foi um desafio muito grande, né? Porque eu sei que o líder tem que estar na frente, falar, né? Direcionar, né? Toda a equipe que você tem. Então qualquer erro que você faz como líder, você está levando toda a sua equipe, né? Está levando todo mundo, todo o projeto, tudo aquilo que nós fomos fazer lá. Então foi um desafio. Foi um desafio.
pela minha característica também, né? Eu não tenho uma característica assim de líder mesmo, né? Então, por isso que eu mesmo quis ser, porque eu queria me desafiar. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu levo isso. Eu levo isso assim, e tenho levado isso para a vida. Me desafiar, entendeu? Claro, sempre confiando em Deus, sempre tendo convicção de que Deus realmente me chamou para isso. Então, se Ele me chamou, eu tenho que me desafiar mesmo aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu não consigo. Então, eu acho que isso eu tenho levado, porque foi um desafio muito grande eu ter que ir lá e me posicionar, entendeu? Na frente, falar. Como eu sou um cara muito retraído e um pouco tímido, né? Então, esse é um grande desafio para mim. Eu sou um pouco tímido, né? Mas eu tenho levado isso para minha vida. Uma coisa interessante, né? Isso que você fala é do se desafiar. A gente pensa que, não, missão eu faço na minha zona de conforto, né? É aquilo que eu sei fazer, e muitas vezes a obra missionária, ela conduz você a ir mais além, né? A confiar realmente em Deus, assim. Eu acho muito legal isso na sua fala, que é trazer essa visão, né? Então, se você está vendo esse programa aqui, talvez orando nesse sentido, e você pensa, eu vou fazer exatamente aquilo que eu sei. Talvez Deus tenha algo mais além para a sua vida, né? Foi assim na vida do Márcio, pode ser assim na sua vida também. E só pegando esse gancho, Ayela, das lições que você teve no treinamento, quais delas, ou qual delas, né? Você diz assim, olha, para minha vida, Vitor, isso aqui foi o que me deu talvez o maior presente, o maior tesouro, assim, que eu levo hoje para a vida e quero levar, né? Qual foi? Vida devocional. Olha só. A vida devocional não adianta você aprender sobre antropologia ou aprender um idioma, mas se você não tiver uma vida com Deus, se você não estiver sensível ao direcionamento dele, sabe, submisso à voz dele, as ferramentas são vazias. Mas quando nós unimos toda a bagagem que recebemos e subjugamos a vontade do Senhor, eu acredito que aí as coisas acontecem. Muito bom. Gente, atualmente, né, vocês concluíram aí o processo de treinamento missionário, vocês se casaram depois, e depois vem uma fase, né, para quem não sabe, que é justamente esse período da definição de campo, né? O período que vocês agora pegam aquele momento do aluno, né, passa, e agora vocês se tornam agora os futuros missionários. Vocês começam a olhar para frente, para o campo ao qual vocês vão estar trabalhando e tudo mais. Como é que foi para vocês esse processo, né? Obviamente vocês já fizeram juntos, né? Depois do treinamento, vocês já constituíram a família, agora esse processo é junto, né? Um com o outro. Quais são, na opinião de vocês, os maiores desafios que podem existir nessa fase? E também fala um pouquinho pra gente do processo atual que vocês estão, né? De definição de campo, de preparação. Conta pra gente aí um pouquinho. Bom, eu acredito que o maior desafio nesse processo de preparação de campo é você falar sobre a necessidade, porque assim, o missionário ele pensa em todas as necessidades, do campo, do povo, das pessoas, mas a última coisa que eu ia pensar é que existe uma necessidade do próprio missionário para ir até lá, né? E para mim, eu tenho essa dificuldade de falar, olha, precisa de um sustento X, um valor a ser alcançado para que a gente possa ir. Eu penso, meu Deus do céu, eu tenho essa dificuldade pessoal. Muito bom. Márcio, o que é que você acha, assim, que dessa questão, assim, poxa, a gente está inserido num processo, né? Hoje vocês estão em definição de campo, aliás, já passaram dessa parte, vocês já estão em preparação para o campo, né? Qual é o campo que vocês vão? Fala um pouquinho sobre esse processo para vocês, como está sendo. Como a gente se conheceu, eu já estava terminando, né? Então, aí a gente teve que unir, né? A gente teve que conversar para saber o direcionamento ali que Deus estava nos direcionando, né? E graças a Deus a gente foi bem direcionado por Deus mesmo, né? A gente não fez nada loucura, né? Tipo, da nossa cabeça, ou né? aquelas imaginação, acordei com tal país e vou para lá, né? Não. A gente orou, né? E a gente entendeu o direcionamento de Deus realmente. Então a gente temos nos preparado para ir para o Camboja, né? Muito bom. Um lugar muito desafiador, né? Um país lá do outro lado do mundo, uma cultura riquíssima, né? Uma história também muito rica. Então é
eu acredito que o desafio é justamente se desprender da nossa própria segurança, que muitas vezes a gente quer tomar a rédea e falar assim, não, eu vou tentar fazer, mas quando a gente está envolvido com missões, assim, com Deus, Deus que vai fazendo, e isso tem acontecido com a gente, né? Uhum. A gente tem visto realmente a mão de Deus na nossa vida. Ele mesmo, parece que ele está falando para nós, deixa que eu cuido, eu tô na frente, deixa que eu cuido. Então, é algo que a gente está aprendendo, né? E por isso que foi muito bom esse período que a gente está tendo, né? A gente casou e a gente está nesse período para depois ir para o campo, porque a gente está aprendendo com Deus, né? Amém. Tá aprendendo a viver como um casal dependente total de Deus. Então, eu acho que esse é o grande desafio que eu tenho observado, né? Que é a dependência total de Deus mesmo. Amém. Dependência de Deus. Que bênção. Gente, é algo maravilhoso assim poder ver, né? Para você que está em casa, eu fico muito feliz, né? Eu externo isso a vocês, mas para você que está em casa para entender, é que o Márcio e a Ariela, cada um deles foram de anos diferentes, né? E a princípio é impressionante como Deus lida, né, com essas histórias diferentes e os desenhos diferentes de cada um, Deus sincronizando para a honra e glória do nome dele, né? Eu lembro que a Ariela, ela era muito inteligente ali no treinamento, na dinâmica, pegava fácil as coisas. O Márcio também tinha uma inteligência muito grande, era bem observador, né? E tinha esse desenho das coisas assim, que hoje, vendo vocês como família, né, vendo vocês aí juntos, se preparando para ir para o campo, enche o nosso coração de gratidão, né, porque o carinho de Deus expresso na vida de vocês é muito real. Tive o privilégio de estar presente no casamento de vocês, de ser aí, né, um padrinho, graças a Deus, eu e a G, né, de vocês no casamento. É algo que nos enche de alegria, e ver, né, isso que Deus tem feito na vida de vocês, acho que para o reino é algo maravilhoso, para a obra missionária é algo maravilhoso. Na nossa denominação nós só temos a ganhar, né, com pessoas como vocês que têm esse coração disposto a irem para o campo missionário, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eles são jovens, estão deixando tanta coisa para ir lá para o Camboja, um país que muita gente nem sequer conhece, né? E assim, do outro lado do mundo, o que é que eles vão fazer lá, como é que eles vão viver lá, e é aquilo que o Márcio falou, isso aí falou muito ao meu coração, Márcio, é aprender a depender em Deus, sabe? Depender de Deus e aprender do Senhor sobre o cuidado com nossa vida, né? Acho que muito da obra missionária é sobre isso, não é isso? Eu vejo dessa forma, né? E assim, gente, a gente já está chegando na nossa partezinha final do programa, mas eu queria perguntar a vocês algo aí, uma pergunta aí para talvez fecharmos essa parte. Qual seria, na visão de vocês, tanto na sua, Márcio, como homem, como rapaz que foi ali no treinamento na época solteiro, Ariela também, qual seria a visão que vocês dariam para um jovem, um irmão, uma irmã, né, independente da idade, que está talvez aí nos assistindo em casa e dizendo, mas será que eu teria essa coragem? Será que o campo missionário realmente é para mim? Né? O que é que vocês acham sobre a importância de um treinamento missionário? Qual conselho vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo nessa tarde e que querem talvez aí estão orando, buscando de Deus um direcionamento, uma resposta? Qual conselho vocês dariam? Foi para falar junto. Bom, na minha turma, é algo que me marcou muito e foi muito positivo para o meu aprendizado na questão de vida em equipe. Tinha uma senhora, a irmã Ana, que nos seus 60 e alguns anos, não sei dizer quantos, 63 ou 64 anos, e ver a disposição dessa irmã em aprender e estar lá junto, me ensinou muito, que a gente primeiro vê que, olha, não tem essa questão de idade, né? Isso não é um limitante para servir ao Senhor, e ela me ensinou muito nessa questão. E o meu conselho é, se você tem entende essa vocação da parte do Senhor, se prepare. É necessário um preparo, e eu creio que o treinamento, o CFM Alpha, ele nos traz essa ferramenta, ele nos dá essa bagagem para amenizar o que virá, né? Que as coisas que nós iremos viver no campo missionário é inevitável, isso faz parte do processo, faz parte de qualquer país que nós somos, não só apenas do Camboja, mas tanto no Brasil ou fora. Então, o treinamento ele vem com essa parte de nos dar ferramenta, de nos auxiliar, de nos preparar. Então, esse é o principal, esteja preparado para esse tempo de preparo,
mas estando lá, aprender a ouvir. A ouvir o próximo, aos professores, aos coordenadores, estar lá pronto para aprender, porque nós precisamos, antes de tudo, aprender. Amém. Márcio, e aí, qual seria o seu conselho? Eu incluo isso que tudo isso que a Ariel falou, mas agora, né? Agora, faça isso agora. Seja um bom ouvinte, esteja preparado para aprender agora, né? Não deixe de fazer isso quando estiver no treinamento. Faça isso agora, né, na sua vida. Se você não é um bom ouvinte, começa a ser agora, né? Se envolva com a sua igreja. Se envolva com a sua igreja. Porque eu acho que é complicado, né? Alguém chegar para o pastor, o cara não é nem envolvido com a igreja, pastor, eu quero ir para o ZFM Alpha. Entendeu? Se envolva com a sua igreja primeiro, se envolva com os departamentos da sua igreja, né? Se você é jovem, se envolva com os jovens da sua igreja. Sim. Né? Procure querer conhecer, né? Procure a querer ler mais, né? Porque no treinamento você vai ler muito, né? E na verdade na vida você vai ler muito, né? Você vai sempre estar estudando. Então comece a fazer isso agora, né? Não deixe para fazer depois, que aí depois lá no treinamento aí você vai ter toda essa bagagem, e aí talvez se você faz isso antes, agora, talvez o seu sofrimento no treinamento seja menor, né? O sofrimento que eu falo nessas coisas. Não vamos falar sofrimento, isso é um aprendizado, vamos dizer aprendizado, isso. Sofrimento é algo muito... Mas é isso. Porque o treinamento missionário, eu acho ele fundamental, né? Ele é muito importante para a igreja, a nossa igreja, né, o Brasil para Cristo, o treinamento CFM Alpha é muito rico, tem muito conteúdo de informações missionárias, né? Lá, pô, a gente nas igrejas nossas, né? A gente não aprende o grosso de que é missões, né? Porque na igreja é outra coisa, né? Outra ideia, né? A comunidade da igreja, né? Outras informações que a gente tem. Lá estaremos imergidos lá 6 meses, lá a gente vai exclusivamente, né? Então... Exclusivamente. Então é algo fundamental, porque você sai de lá mesmo com uma bagagem muito grande com relação do que é missões. Né? Você não sai de lá, um sonhador, né? Verdade. Eu vou para tal lugar. Você vai para onde? Eu vou lá para Coxixim. Não, aqui tá fazendo lá, não sei, só vou para lá. Não, você recebeu uma bagagem toda do CFM Alpha, de como chegar, de como, quando você voltar, o que vai acontecer na sua volta. Então, tem tudo, né? Ida, volta, permanência, quantos anos. Então, é muito bom, é muito bom. Que você tem esse desejo no coração de agora, vai se envolvendo, vai falando com Deus, vai pedindo direcionamento, vai vendo se é isso mesmo, né? Que não é brincadeira. Amém. E assim, né, Márcio e Ariela, pra gente ir ainda aqui no finalzinho, uma coisa que vocês pensam assim, vocês estão em preparação agora para o Camboja, já estão com data marcada para a viagem, não? Sim. Já. Vocês vão quando? Qual é a data de vocês? Na madrugada do dia 30 de novembro. Olha aí, vê só, 30 de novembro, tá pertinho, né? Depois do nosso simpósio, vocês vão estar indo, e inclusive quero aproveitar a ocasião para convidar você que está em casa, né, está participando do nosso simpósio de missões esse ano. Esse ano nós estaremos com o tema Ásia, né, um olhar para muitos olhares. A gente tem todos os anos na nossa denominação este simpósio, que é o evento a nível missionário mais importante da nossa denominação. Nós reunimos todos os missionários de várias partes do Brasil, do mundo, para estarem juntos aqui na nossa igreja, na OBPC Mandaqui, aqui no bairro Lausanne Paulista, na Avenida Ultramarino. Então, dos dias 13 a 15 de outubro, nós estamos realizando o nosso 21º simpósio de missão com esse tema Ásia, um olhar para muitos olhares. Esteja presente conosco, vai ser uma bênção, eu tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida por meio de tudo que ele vai fazer. Acesse as nossas redes sociais, @Missão Desafio, no Facebook, no Instagram, e também por meio do nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí para você, 996130771. Faça sua inscrição, não fique de fora, vai ser um tempo especial na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. E assim, Márcio, Ariela, vocês estão nesse período de preparação. O que é que vocês acham, né, que com certeza pode ser talvez a ferramenta que vocês mais vão dizer, olha, isso aqui a gente tirou do Alpha e vai usar agora no campo missionário. Se vocês tivessem de escolher uma ferramenta, eu acho que seria talvez uma ou mais, né? Mas que vocês digam assim, rapaz, isso aqui a gente está
revisando, porque com certeza a gente vai utilizar. Quais seriam as ferramentas que vocês acham assim que vocês vão levar, assim, que vai ser mais crucial para vocês? Olha, eu acho que a observação, uma boa observação, né? Não chegar já querendo, né? Tem muitas ferramentas, mas eu acho que essa é a principal. Você, na chegada, primeiro ser um bom observador. Acho que todo missionário tem que ser um bom observador, né? Isso daí, vocês cansados de falar isso para nós, né? Todas as turmas, vocês falam sempre a mesma coisa. Porque é isso, às vezes a gente chega no campo, né, em algum país, já quer sair fazendo. Acha que já o projeto que você faz aqui no Brasil vai dar certo lá e às vezes não dá. Isso. Então, né, ser um bom observador. Para depois começar já a fazer alguma coisa. Muito bom. Ariela, o que é que você acha? Flexibilidade. Olha só. Flexibilidade porque nós estaremos inseridos numa nova cultura, para você se contextualizar, para você aprender. Se você já vai com um muro levantado sobre si, né? Mas você está com o coração disponível para aprender, para ouvir, para observar, como o meu esposo bem disse, né? Essa flexibilidade de se adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu acredito que é muito importante. Isso o treinamento nos ensina muito a sermos flexíveis. Amém. Se você que está nos assistindo está aí curioso, mas o que é que significa contextualização? O que é que significa flexibilidade? Né? O que é que significa tudo isso? Quero estender para você esse convite, assim como o Márcio e a Ariela fizeram, né, diante do chamado de Deus para a vida deles, para que você possa estar nos procurando. Quem sabe você não estará na nossa próxima turma de alunos do CFM Alpha. Né? Quem sabe você não tem aí um chamado de Deus sobre a sua vida, para que você possa estar anunciando o evangelho às nações. Talvez o Márcio, né, Márcio, ou a Ariela, vocês nunca imaginaram estar indo para o outro lado do mundo, talvez, né, ali, a Ariela de Guaratinguetá, nem conheço ainda a região da Ariela, a região do Márcio eu já pude visitar uma vez, mas assim, às vezes, eu vou tirar pelo meu exemplo, eu saí de Carpina, lá em Pernambuco, uma cidade que, para minha ótica, era o começo, meio e o fim da minha vida, né, eu nunca imaginei nada do tipo, e hoje, graças a Deus, está aqui trabalhando no Alfa, conhecendo pessoas preciosas para Deus como são vocês, né? Para mim é uma honra maravilhosa e é só o começo daquilo que Deus está fazendo na minha vida, na vida de vocês e com certeza também pode fazer na sua, que está nos assistindo nessa tarde. Então, para a gente finalizar, pessoal, eu queria deixar aqui para você que nos acompanha, estar visitando o Márcio e a Ariela através das redes sociais deles, né? Eu creio que... Qual é a rede social de vocês, pessoal? Divulga aí para a turma já ir seguindo, já ir compartilhando aí. Apareceu aí, esse é o nosso Instagram, Márcio e Ariela. Facebook também é tudo o mesmo nick, né? facebook.com/Márcio e Ariela. No nosso Instagram tem o link com a nossa bio, tem mais informações, a nossa carta de oração, informações sobre o campo. Enfim, lá você vai poder conhecer e entrar em contato com a gente. Muito bom. Gente, sigam o Márcio e a Ariela nas redes sociais, eles estarão indo para o Camboja, estarão servindo lá com o nosso querido irmão, que já está lá fazendo um trabalho maravilhoso, é um irmão querido do coração, o nosso querido missionário Albert, juntamente com sua esposa Renata, estão lá naquele lugar, no nosso projeto de igreja flutuante, né, ali na região ali, ribeirinha, né, ali do Camboja, trabalhando com essa população. Nós vimos recentemente nos programas sobre a Ásia, né, que o Camboja ele é uma região que foi bastante impactada pelo comunismo, por toda essa história. É um grande desafio que esses meus queridos irmãos estarão indo atender, mas que com a graça de Deus eles já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Deus com certeza fará grandes coisas, já está fazendo e vai continuar fazendo através da vida de vocês. Viu, gente? É um prazer para nós estar recebendo vocês aqui. Para a gente encerrar, eu quero pedir aí ao Márcio que esteja fazendo uma oração, né, nessa tarde aqui, em gratidão a esse tempo precioso de aprendizado que a gente teve, dessa troca de experiências. Márcio, ora e abençoando o pessoal que está aqui com a gente assistindo. Você que está nos assistindo desde já, muito obrigado pela tua presença. Receba essa oração e esse carinho em nome de Jesus. Márcio, ora por nós. Amém. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai amado, por esse tempo de conversa, Senhor Deus, de bate-papo junto com o Vitor. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida desse teu servo, Senhor Deus, cada dia mais. Abençoa, Senhor Deus, a sua esposa Gerciana. Abençoa os dois, meu Pai amado, nesse processo, nesse trabalhar, Pai amado, da vida deles, Senhor Deus. Eles têm servido ali no CFM Alpha, Senhor Deus, de uma forma tão maravilhosa, tão linda, Senhor Deus. Que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa cada dia mais, Senhor Deus, usar eles
para todos os anos, Senhor Deus, que está entrando alunos ali, para que eles sejam um canal de bênçãos, Senhor Deus, para todos, Deus. Abençoa também, Senhor Deus, este canal, Senhor Deus, da Missão Desafio em Ação. Abençoa toda a equipe, Senhor Deus, que tem trabalhado, Senhor Deus, todas as terças-feiras, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de missões, Deus. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente os missionários que estão no campo da Missão Desafio. Sim, e abençoa Deus. Esses ouvintes, Senhor Deus, que têm ouvido, Senhor Deus, sobre missões, Deus. Que o Senhor possa esclarecê-los, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, a mente deles, iluminá-los, meu Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, para que eles conheçam cada dia mais a respeito daquilo que está no teu coração, Senhor Deus, que é ver vidas serem restauradas, curadas e salvas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, Deus. Quero louvar a Deus pela presença de vocês, pessoal, agradecer que vocês estejam tendo um tempo precioso, que essa tarde de vocês seja abençoada em nome de Jesus, uma semana maravilhosa para vocês, na presença do Senhor Deus. E para você que esteve conosco nesta tarde, que Deus o abençoe grandemente. Espero ver você na próxima semana. Estaremos também com convidados especiais, tendo mais um momento riquíssimo de aprendizado em nome de Jesus. Então não perde todas as terças-feiras aqui na nossa tarde, aqui no canal Manda Aqui Online, o nosso programa Missão Desafio em Ação. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Uma excelente tarde para você e até a próxima. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.